capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Abre aí, Atos. E o tema da nossa palavra, irmão Leandro está disposto aí já. Testemunhas de tempo integral. É o que está no Manancial, no dia de hoje, 11 de maio, onde temos a oportunidade de entender como é que eu vou testemunhar no meu tempo integral. Ok? Combinado? Então eu estarei lendo os versículos ímpares e os amados irmãos, aí você na sua casa vai estar lendo os versículos pares. Assim diz a palavra de Deus. Do capítulo 1 de Atos, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Porque, na verdade, João batizou em águas, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaura o reino a Israel? Olha a resposta do nosso mestre. Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós já fomos abençoados pela palavra. Prestem atenção. Fatos. No capítulo 1, versículo 1, ele diz que tanto ele fez como ensinou. Versículo 2 em diante, ele vai dizer, olha, ele foi crucificado, ele ressurgiu, passou um período conosco, apresentou as provas que eram ele, ali, provas verídicas, e aí ele continua a nos ensinar. Agora, fato, nós queremos saber de tudo, quando é, como será, como vai ser. Aí ele, calma, isso aí está reservado ao Pai. A vós cabe apenas entender o que ele diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ele deixa a mim e a você agora algo fantástico, algo tremendo para as nossas vidas, que algumas vezes a gente vacila nela. Olha a ordenança que ele deixa para nós agora. Ele diz assim: e ser-me-eis testemunhas. Ele não falou para a gente ser testemunha em Tiberi, na segunda igreja, em Santa Rita, no estado da Paraíba. Não. Ser-me-eis testemunhas, aí ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e também em Samaria, até os confins da terra. Então, o tema de hoje é pertinente a nós. Testemunhas em tempo integral. Uma outra época eu ouvi alguém dizer assim para mim, não, às vezes quando eu estou para explodir, eu estou que eu não aguento mais, eu digo assim, Senhor Jesus, me dá um tempinho aqui que eu vou agir na carne, depois eu volto. E se ele chamar nesse momento agora, e você não estiver mais no espírito, estiver na carne, e você sabe qual é a resposta de quem vai estar na carne? Vai perder a herança celestial, a presença de Deus. Então, queridos amados irmãos, irmãs,
Deus tem nos dado uma oportunidade imensa de prorrogar nossos dias aqui na terra, mas que a prorrogação de dias aqui na terra tenha valor, tenha um determinado valor, ou seja, tenha eficácia. E a essa eficácia dá-se-á o testemunho. Literalmente o testemunho. E precisamos ter cuidado como estamos testemunhando a palavra de Deus. Porque não tem coisa pior. Não existe coisa pior. Para mim, estou falando para mim que eu sou um simples mortal, um pecador. Alguém chegar e dizer, olha, tuas ovelhas, o que é que anda fazendo? E ainda diz que é crente. Rapaz, desce aqui, ó. Parece que, sabe aquele que você tá como se fosse um dragão, assim. Me dá um estomazil aí, sorridor café, para ver se alivia. Na vida do pastor acontece isso quando as ovelhas não ouvem e elas têm atitude de bodes, de carneiros rebeldes e não de ovelhas. Porque todos veem. Onde você estiver, vai lhe ver. Imagine que eu sou um simples mortal e na situação de Jesus Cristo, que ele deu a vida dele por você e por mim. Você acha que ele se sente como? Ofendido, maltratado? Talvez vá doer mais do que aquela chicotada que ele levou quando foi sentenciado. Talvez vá ser mais humilhante do que ser cuspido na cara e ser coroado com uma coroa vulgar de espinhos. Então vamos refletir como ele é o dono do tempo e ele está nos dando a oportunidade de passar por essa gravidade da vida, que é o que nós estamos vivendo hoje. Vamos aprender a testemunhar esse Deus, viver esse Deus e falar desse Deus, porque no dia que a gente partir daqui para estar na presença dele, diga amém, porque eu creio. E o que é que vai acontecer? Ele vai olhar para nós e vai dizer, eu me orgulhei, eu me alegro, eu me comprazo nessa minha ovelha. Passe para o lado de cá. Meu amigo, estou esperando por essa hora de estar na presença do meu Deus. Sabia? Pastor, não diga isso. Para que eu vou demorar? Demorar para quê? Fazer 100 anos, 200 anos e eu estar errando. Precisamos nos preparar. Literalmente nos preparar para chegar na presença de Deus. Então, se eu me preparo para chegar na presença de Deus, eu não preciso temer a morte. Eu só preciso testemunhar quem é Deus. Entendeu agora? Saiu da introdução. Vou fazer uma pequena leitura do manancial fantástica hoje. Olha lá o que ele diz. Ele detém o seu texto hoje no versículo 8, quando ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Quer algo mais para você? Talvez você vai querer ter poder para ser visto pelas pessoas, ter poder financeiro para poder as pessoas verem você. Isso se acaba. A palavra de Deus diz que a traça, o ferrugem, o ladrão, acaba com tudo isso. Não fica com nada. Temos provas ao longo da vida, os grandes reis, que eram faraós, o grande Alexandre, conquistador de vários continentes. Os reis que tivemos aqui, Dom Pedro, Pedro II, Pedro I, não leva nada. Fica aí a família brigando por um pedaço de terra, ou uma herança. A minha herança, ela é incorruptível. Ela nem tem prazo, nem tem validade. A sua herança tem que ser assim. Então, para isso, nós precisamos testemunhar. Nós precisamos falar. E só se fala daquilo que se vive. Por isso que em Atos diz claramente que ele ensinava e fazia. Porque é importante nós falarmos e fazermos. As pessoas veem de duas formas. Aquele homem fala do que ele vive. Aquela mulher fala do que ela vive. Ok? Olha o que o autor diz. Aos 102 anos, quando o ouvi, Jim Downing se mantinha lúcido, forte, bem disposto e bem-humorado. À época,
Ele era um dos 2 sobreviventes mais idosos do ataque japonês à base naval americana em Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941, que lançou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Deus o convocou à sua presença aos 104 anos. Partiu para a glória. Olha uma das frases que esse jovem senhor, com 102 anos, testemunhou. Porque você já vai dizer lá o quê? Não, mas ele não já sabe o que diz. Não, mas ele já está delirando. 102 anos. O testemunho desse jovem senhor dizia assim: durante seu testemunho, Jim afirmou: minha missão é ser uma testemunha de Jesus o tempo todo e em qualquer lugar. Posso estar num supermercado ou numa agência bancária, numa condução ou num parque, não importa. Sou testemunha de Jesus. Sou testemunha de Jesus para o caixa do supermercado, sou testemunha de Jesus para o gerente do banco. Deu para você refletir? Deu para você, assim, imaginar como nós temos sido essa testemunha? Ou como nós temos testemunhado esse Deus tão fantástico? Porque ele falou aos seus discípulos que ele escolheu, está aqui narrado, capítulo 1, capítulo 1 do livro de Atos, e padeceu, morreu, ressuscitou, voltou, disse: ó, isso aqui está a prova. Vem aqui, Tomé. Isso aqui está a prova do que eu disse. Vem aqui, João. Vem aqui, Pedro. Por que vocês estão agindo assim? Por que vocês estão desfazendo tudo que a gente preparou? Não, porque eu pensei que tinha acabado tudo, o senhor morreu. Não, agora que começou a parte de vocês. Porque a minha eu fiz. Preparar vocês, ensinar vocês para o campo. E o campo nessa noite é a sua casa. O campo nessa noite é os seus familiares. Como que estão te vendo dentro de casa? Como você tem falado com seus familiares do amor de Deus, do milagre de Deus, da transformação que Deus tem feito? Como você tem falado? Meus irmãos, Deus não muda. Deus continua curando. Eu tenho falado aqui 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, com algumas ovelhas, e no outro dia, 2 dias depois, eu vejo as respostas nos celulares de agradecimento. Deus não muda, meu irmão. Deus não muda. É o mesmo que está lá em João capítulo 3, versículo 17. Ele não veio condenar, ele veio restaurar o mundo do pecado. Então eu preciso entender, você precisa entender isso. E é humilhar-se diante dele, prostrar-se com uma palavra de ontem. Ana, às vezes os irmãos falam: ah, é a mulher estéril. Não, é a mulher que invocou a presença de Deus, que colocou-se diante de Deus todas as suas enfermidades, todos os seus problemas, e rogou a ele: Senhor, em nome de Jesus, quebra. Na primeira vez que ela deitou com seu marido, o Senhor disse: lembrei de você, fecundou dentro dela o seu primeiro filho. E o seu primeiro filho ela doou ao Senhor. Deixou na casa do profeta Eli para ser preparado e tornou-se o grande Samuel. O que está faltando para você? O que falta para mim? O que falta para nós? Sermos o que ele diz: luz. Luz. Não as luzes dos postes, que quando escurece, o entardecer, automaticamente a fotocélula é ativada e ela acende. E no raiar do sol de manhã cedo, ela apaga. Não essa luz. Porque durante o dia ela não acende. Aí você vai dizer: mas não precisa. Concordo com você. E você precisa apagar quando? Ou você tem que estar o tempo todo aceso? As pessoas têm que ver em você a marca de Jesus Cristo. Os dons que o apóstolo Paulo recebe de Deus e nos ensina. Que testemunho nós temos dado? Que testemunho? Quem é que cuida de você? Quem é que cuida de mim? Não é o Senhor?
Então, filhos, vou concluir o texto devido ao avanço da nossa hora. Após ele ter dito que o prazer dele e onde ele estivesse, ele me lembrei pastor Brito, grande professor. Pastor Brito, uma vez eu perguntei para ele, quando fui deixá-lo, vocês sabem bem disso, ele foi conferencista inúmeras vezes na nossa igreja. E a das últimas vezes, vocês sabem, não vou nem falar nisso, não posso me emocionar aqui. Eles, deixa eu falar pouco, que o médico não me deixou falar, porque ele estava com problema de respiração. E eu, está certo, pastor Brito, ele falou 1 hora e 20 minutos na escola, na EBF. E quando terminou, ele queria ir lá para o pátio brincar, 11 horas da noite. Pastor Brito, o senhor está dodói. Ele disse, que adianta, filho, se Deus me chamar, eu vou alegre porque eu estou com os pequeninos dele. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. E aquilo me comovia dentro de mim, porque tantas vezes dizemos que estamos ocupados, não temos tempo, não podemos. E ele pede a nós, ele determina a mim, a você, ser-me-eis minhas testemunhas, aonde quer que estejam, por onde vão, falem, vivam. O que precisa para você mudar? O que precisa? O autor ainda diz assim, para que possamos concluir. Cada um foi desafiado a ser uma testemunha de tempo integral. Nosso versículo nos apresenta o mesmo desafio, usando a vogal I. O impulso vem do poder do Espírito de Deus, que nos capacita para testemunharmos com autoridade espiritual, porque nós não temos autoridade nenhuma. A autoridade é do amor de Deus, é do Espírito de Deus que nos invade. O imperativo deixa claro que, como testemunhas, simplesmente narramos a história da nossa caminhada com Jesus, a partir do dia que ele realizou em nós. O impacto nos leva a começarmos onde já estamos e então seguimos em diante. Falemos de Jesus aqui, ali, acolá, onde você estiver. Derrame-se do amor de Deus. Somente isso. E tudo isso é tudo para mim e para você. Somos testemunhas de tempo integral. Que o Senhor nos use para que o mundo conheça Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, te livre e te dê a oportunidade de falar, de viver esse Deus, esse amor. Meu irmão caçula, ele almoça aqui comigo e ele deu um pequeno testemunho ontem. Ele estava ouvindo o culto na casa dele com a esposa e a filha dele. A filha dele tem 6 anos. E o pastor lá na televisão, estavam assistindo, disse, você sabe como parar o coronavírus? E ele dizendo a mim que ela não estava olhando para a televisão, ela estava na varanda, olhando o horizonte. Mas ela estava ligada na televisão. E quando o pastor fez essa pergunta, ela virou-se e disse, claro que eu sei, só Jesus Cristo. Ele falou para mim emocionado hoje. Uma criança de 6 anos nos dá uma resposta que nós ficamos perplexos. Por isso que ele diz assim, deixa entrar em mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele fala com elas.
E Ele usa elas para falar conosco. E é nessa noite que eu quero te pedir assim, em nome de Jesus, abra o seu coração. Não se importe, testemunhe. Testemunhe. Não se preocupe se as pessoas vão dizer que você é um besta, um bobo. Testemunhe. Quem cuida de você, quem cuida de mim, é Jesus Cristo. Quem me dá o melhor não é o mundo, é o Senhor. Quem me guarda não é a cerca elétrica, não são os cachorros, não é a grade da minha casa, não é a porta da minha casa. Quem me guarda e eu durmo em paz é o Senhor Jesus. Quem me cura, quem me sara é o Senhor Jesus. E hoje à noite eu te apresentei o Senhor Jesus. Receba. Receba. Vamos louvar. Amém? Vamos louvar. Qualquer. Porque Ele. Nosso louvor tem por tema porque dele e por Ele. São todas as coisas. Inclusive eu e você. O seu fôlego, louve ao Senhor. A Bíblia diz: todo aquele que respira, louve ao Senhor. Então louve, louve. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
Ouve agora. A Ele A glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Querido e amado Deus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade da Tua palavra ter sido anunciada, a Tua palavra ter sido cantada, lida, falada. Deus, rogo as bênçãos do céu, Senhor, sobre a vida do Orlando, nosso vizinho, que amamos, que queremos tanto. Pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor, Senhor, põe Tua mão sobre ele. Chama-o, Senhor, assim como chamou Saulo naquela estrada de Damasco. Chama, coloca-o diante de Ti, Senhor, porque vejo a necessidade dele te servir. Mas nesse momento eu quero te pedir, Senhor, por todos os líderes da nossa igreja, todos, independente, Senhor, de qual departamento, possa estar dando a direção, possa estar falando, inquietando-os nessa noite. Quero te pedir, Senhor, a cada uma das ovelhas que são do Teu pasto, me permitisse apenas apacentá-las com o que vem de Ti. Deus, que elas possam ter entendido que aonde quer que elas andem, onde quer que elas ponham os seus pés, ali o Senhor esteja transformando, moldando as nossas vidas. Quero ainda te pedir, Senhor, aonde chegou esse vídeo, essa palavra, não importa a cidade, o local, quem quer que seja, porque são Tuas. E como disse a mensagem, tudo é para Ti. Então eu quero te pedir nessa noite, Senhor, livra o Teu povo, livra esta terra, restaura esta terra, Senhor, para a Tua glória, simplesmente para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a face dele e te dê a paz. Fique com Deus. Amanhã o pastor Emanuel está aí. Não perca. Estude um pouco mais a palavra de Deus. Forte abraço, cheiro grande em todos.